Fala pessoal, como vocês estão? Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre o histórico constitucional e antes de mais nada eu quero que você já se inscreva no canal, já deixe o seu like ao final dessa aula se você gostar do conteúdo de hoje e é claro, ative o sininho de notificação para você ser notificado toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal. Hoje eu trouxe esse assunto do histórico constitucional, que é um assunto que muitas vezes não é valorizado pelos alunos, que é um assunto que muitas vezes vocês passam por cima porque acreditam que vão se garantir por saber do histórico político brasileiro. Muitas vezes saber do histórico político brasileiro vai te ajudar sim a resolver uma questão sobre histórico constitucional, mas é um assunto que exige memorização e até mesmo decorar alguns pontos. Hoje eu trouxe todos os pontos que você precisa decorar, tudo aquilo que cai em provas de procuradoria sobre histórico constitucional, para você sair com a aula de hoje ciente de que tudo o que você precisa saber sobre histórico constitucional está aqui nessa aula. Então já foi visto para você, você precisa apenas memorizar para garantir qualquer questão que caia sobre esse assunto. Então vem aqui comigo que hoje a gente vai zerar o histórico constitucional brasileiro. Vamos começar então pela Carta do Império. Lembrando que o nosso histórico constitucional, ele é então pode ser comparado com uma montanha russa e lá em cima a gente tem as constituições promulgadas que vêm garantir direitos, liberdades individuais, direitos sociais, garantir os direitos fundamentais e lá embaixo a gente tem aquelas constituições outorgadas, autoritárias, que vieram a tirar as liberdades individuais, que vieram a deixar de garantir direitos sociais, direitos fundamentais. Vamos começar com a Constituição do Império, que ela vem aí no momento de monarquia, tendo como forma do governo a monarquia. Então, na Carta do Império de 1824, a gente tem a previsão de forma de governo a monarquia e não a república, porque temos a proclamação da república em 1891, mas até então o que a gente tem é a monarquia como forma de governo. Também temos aqui, em razão dessa centralização do poder no monarca, nós temos como forma de Estado o Estado unitário. Foi uma Constituição outorgada, porque ela foi imposta à população. Não houve a participação popular na Carta do Império, na sua formulação. Então, por isso, é uma Constituição outorgada. E um ponto extremamente importante sobre essa Carta do Império é que ela é uma Constituição material e a única Constituição brasileira material, porque ela vai fazer a distinção dentro dela mesma do que aquilo que é Constituição e do que aquilo que é apenas norma constitucional. E essa distinção é feita levando em consideração o conteúdo. Então, aquilo que tem conteúdo constitucional, que vai tratar sobre a organização do Estado, a estruturação do Estado, a organização dos poderes, sobre os direitos fundamentais, tudo isso é considerado como Constituição. Agora, aquilo que não diz respeito a esses assuntos de conteúdo constitucional é considerado apenas como norma constitucional. É uma Constituição semi-rígida, semi-flexível. Isso está previsto lá no artigo 178 da Carta do Império, que dizia que aquilo que for considerado constitucional deve ter um rito para ser alterado, um rito mais rígido, um processo legislativo mais rígido para aprovação de alterações da Constituição. Aquilo que for norma constitucional, que não tem conteúdo constitucional, pode ser alterado por um procedimento menos rigoroso, um procedimento mais tranquilo de alteração. Aqui na primeira Constituição, a Carta do Império, tivemos a defesa dos direitos de primeira dimensão. Então aqui a gente não fala ainda em proteção dos direitos de segunda geração, muito menos de terceira geração, o voto censitário e capacitário. Temos aqui o poder moderador, então além dos três poderes nós temos o quarto poder, o poder moderador, então aqui mostrando mais uma vez essa centralização do poder no monarca, no imperador. E aqui temos também um Estado religioso, não temos então a divisão do Estado e da religião. Aqui nós temos um Estado religioso e aqui era adotada a religião católica, a religião católica romana. Então, seguindo aqui, pessoal,
além desse estado religioso, então, por fim, como eu disse, temos a adoção da religião católica apostólica romana, não havendo então essa separação entre o Estado e a religião aqui na Carta do Império. Então, vamos prosseguir para a próxima Constituição, que vem já inaugurar a República. Então, em 1891, o Brasil ele se tornou republicano. Saímos então da monarquia como forma de governo para entrar na forma de governo republicano. E aqui também tivemos a adoção da federação. O estado que antes era unitário passou a ser então um estado federativo. Não temos então a concentração do poder em apenas um único ente, mas essa descentralização do poder entre os entes federativos. Temos aqui uma Constituição promulgada, uma Constituição, então, que teve a participação popular, que não foi imposta. Temos uma Constituição rígida, então saímos de uma Constituição que era semi-rígida para uma Constituição rígida. Não temos aqui ainda as mulheres podendo votar. Aqui nós já temos a separação do Estado e da Igreja e a liberdade religiosa. Antes nós tínhamos um Estado religioso adotando a religião católica apostólica romana e aqui nós temos então a liberdade religiosa. Voto censitário e capacitário, como eu disse, ele ficou mantido aqui. Tivemos a abolição da pena de morte, tivemos o surgimento do habeas corpus. Então, aqui a pena de morte ela era aceita no contexto de guerra, né? Mas se tivéssemos fora desse contexto, não havia a possibilidade de pena de morte. Surgimento do habeas corpus, então o habeas corpus ele aparece pela primeira vez na Constituição da República. Ao final do século XIX, a gente tem o surgimento do mecanismo da intervenção federal. Como eu disse, a gente tem aqui pela primeira vez a adoção da federação como forma de Estado. E aqui ao final do século XIX, nós temos a adoção do mecanismo da intervenção federal. E aqui um ponto importante, na Constituição da República surge pela primeira vez um sistema de controle de constitucionalidade, que é o controle difuso, né? Aqui tendo como modelo o modelo norte-americano de controle de constitucionalidade. Então, o primeiro sistema que foi adotado nas constituições brasileiras foi um sistema de controle difuso de constitucionalidade, então adotando o modelo norte-americano. Aqui nós temos a criação do Supremo Tribunal Federal e da jurisdição constitucional e saímos, né, daquele cenário de 4 poderes com o poder moderador e temos aqui então a adoção do sistema de 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. E aqui a gente mantém a defesa dos direitos de primeira dimensão. Nós não temos aqui ainda a proteção aos direitos sociais. Então, sobre a Constituição da República, são esses os pontos que você precisa memorizar para a prova de vocês, ok? Seguindo aqui, nós vamos partir para a próxima Constituição, que é a Constituição de 1934, que foi uma Constituição promulgada, então uma Constituição que levou em consideração a participação popular, não foi uma Constituição imposta à população, e ela inaugurou o estado de bem-estar social. Então aqui a gente já vê a inauguração da proteção de direitos sociais. E tem aqui como modelo, como inspiração dessa Constituição de 1934, né, que marca justamente esse início do estado de bem-estar social, a Constituição mexicana e também a Constituição de Weimar da Alemanha. São então as constituições que vêm inaugurar esse estado de bem-estar social previsto aqui na nossa Constituição de 1934. Aqui nós já temos a previsão de um voto secreto e o voto das mulheres. Então, o voto das mulheres surgiu pela primeira vez na Constituição de 1934. Tivemos a previsão de direitos dos trabalhadores, jornada de 8 horas, a previsão de jornada de trabalho de 8 horas, a proibição do trabalho infantil. Então aqui vocês vejam que a gente sai então desse estado que tem como proteção apenas os direitos de liberdades individuais
direitos de primeira geração, para então uma Constituição que vem a proteger esses direitos de segunda geração, direitos sociais, direito à saúde, essa previsão de proteção ao direito dos trabalhadores. Então vejam que é um novo modelo, aqui a adoção de um estado de bem-estar social. Tivemos a implantação da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e o surgimento pela primeira vez do mandado de segurança individual e da ação popular. Então vejam aqui grandes avanços nesse cenário de garantia tanto de direitos de primeira geração que já haviam sido garantidos ali nas constituições anteriores, mas principalmente aqui a inauguração da proteção dos direitos de segunda geração. E aqui nós temos também a previsão do direito à propriedade e da necessidade de que esse direito ele tenha aqui, então, esteja em acordo com o interesse social. Então vejam aqui que os direitos sociais passaram, então, a ter uma nova proteção, uma proteção pela Constituição de 1934, algo que a gente não tinha na Constituição da República e na Carta do Império, e até mesmo essas liberdades individuais, que a gente tem o direito de propriedade como um direito de primeira geração, né? Nós temos, então, aqui essa previsão do interesse social tendo que ser observado para o exercício desse direito individual, que é o direito da propriedade. Então, aqui nós temos essa primeira inauguração, né, a inauguração de proteção dos direitos sociais. Seguindo aqui para a nossa próxima Constituição, como eu disse, a gente tem esse histórico constitucional como uma montanha-russa. Tivemos agora constituições promulgadas, a Constituição da República, apesar de não ter garantido, então, aqui, direitos de segunda geração, ela com certeza significou um avanço diante da Constituição do Império e tivemos um novo avanço com a Constituição de 1934 com o estado de bem-estar social. E aqui nós estávamos numa subida da montanha-russa. E agora a gente tem uma descida porque tivemos a Constituição de 1937, que é considerada, né, como a Constituição polaca, porque ela é inspirada na Constituição polonesa de 1935, inspirada em ideias nazistas e fascistas. Então nós tivemos aqui uma descida, né, nessa montanha-russa que é o histórico constitucional brasileiro, porque estávamos diante de constituições promulgadas e aqui a gente tem uma Constituição outorgada com inspirações nazistas, fascistas, uma Constituição ditatorial e autoritária. E tivemos então diante disso, diante dessa regressão, tivemos a volta da pena de morte, que, como eu disse, ela foi abolida ali na Constituição da República. Então temos a volta da pena de morte, como no caso de cometimento de crime de homicídio. Então, a pena de morte no cometimento de crime de homicídio. Perda dos direitos políticos no caso, né, poderia ser decretada no caso de recusa motivada por convicção religiosa, filosófica ou política, de encargo, serviço ou obrigação imposta por lei aos brasileiros. Censura prévia da imprensa, então a gente não tem aqui uma liberdade de pensamento, liberdade de expressão, de manifestação. Nós temos aqui a greve e o lockout sendo declarados antissociais. E nesse ponto, a gente viu ali na nossa Constituição da República a inauguração do sistema de controle difuso de constitucionalidade, tendo como modelo o modelo norte-americano. Aqui no artigo 96, parágrafo único da nossa Constituição, a gente tem uma certa regressão nesse controle de constitucionalidade. Veja que aqui, caso o judiciário ele declarasse a inconstitucionalidade de uma lei, o presidente da República ele poderia, posteriormente a essa decisão do judiciário, submeter essa norma que foi considerada inconstitucional novamente ao legislativo. E se esse votasse favoravelmente à permanência da lei, a decisão judicial seria superada. Então vejam que aqui
esse papel do judiciário, as atribuições do judiciário no que se refere ao controle de constitucionalidade, não tinha então um protagonismo como a gente tem com a nossa Constituição de 1988, porque o presidente da República poderia posteriormente submeter essa norma que foi considerada inconstitucional pelo Poder Judiciário ao Legislativo, e se esse entendesse que fosse favorável então a permanência dessa lei, então haveríamos aí essa superação da decisão judicial com relação à inconstitucionalidade da norma. Aqui nós tivemos a exclusão do mandado de segurança individual e da ação popular. Esses são os pontos mais importantes e relevantes da Constituição Polaca de 1937 que vocês precisam levar para a prova de vocês, tá certo? Voltando aqui então, vamos seguir para a nossa próxima Constituição, que foi a Constituição de 1946, e aqui nós temos uma redemocratização. Então voltamos então ao ponto alto da nossa montanha-russa, saímos então de uma Constituição ditatorial, autoritária, com inspirações fascistas e nazistas, então viemos para uma Constituição da redemocratização, e por isso é uma Constituição promulgada, uma Constituição popular, porque contou com a participação popular para a formulação dessa Constituição. Não houve uma imposição dessa Constituição à população. Tivemos o retorno do mandado de segurança, que é então uma garantia fundamental, a ação popular, que também é um remédio constitucional extremamente importante, o alistamento e voto para ambos os sexos, excluídos os analfabetos, então a gente aqui não tem ainda um voto universal, o fim da censura, então temos uma liberdade de manifestação, liberdade de pensamento, liberdade de imprensa, função social da sociedade, então esse retorno aqui o direito de propriedade é garantido, mas ele tem que estar aliado aos interesses sociais, ele não pode ser exercido em prejuízo dos interesses sociais. Aqui temos a proibição de organização e partido político que venha a contrariar o regime democrático, a inclusão da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário, e aqui nós temos a garantia aos juízes do trabalho, as mesmas garantias previstas a toda a magistratura, a proibição da pena de morte. Então aqui nós temos a pena de morte apenas no caso de um cenário de guerra, né, em tempos de guerra. Temos também a proibição do banimento, que é quando um próprio nacional, um brasileiro, vem então a cometer um crime aqui em território brasileiro, ele não vai poder ser então banido, né? O próprio país ele não pode então enviar o seu nacional para outro país como uma forma de pena em razão do cometimento de crime aqui dentro do seu território. Então, o Brasil, nesse momento aqui, a Constituição dizia que era proibido que caso um brasileiro viesse a cometer um crime dentro do território nacional, ele não poderia então ser enviado para outro país como uma forma de pena em razão do cometimento desse crime aqui em território nacional. Esse é o chamado banimento, que, como eu disse, proibido pela Constituição de 1946. Confisco de bens e pena de caráter perpétuo também eram penas proibidas aqui na Constituição de 1946. E aqui temos a previsão do direito de greve. Então, vejam que essa Constituição de 1946 veio a garantir tudo aquilo que tinha sido garantido anteriormente, antes de termos, né, a Constituição de 1937, que foi uma Constituição outorgada, uma Constituição autoritária, com viés fascista e nazista. Aqui, então, a gente teve essa conquista da redemocratização. Em seguida, pessoal, nós temos novamente uma nova descida da montanha-russa. Temos, então, aqui a nossa Constituição de 1967, que é a Constituição do regime militar, da ditadura militar,
E foi uma Constituição outorgada e ela veio aqui criando ações de suspensão de direitos individuais e políticos. Então vejam que a gente vem novamente numa situação de Constituição trazendo limitações aos direitos fundamentais, uma Constituição autoritária, uma Constituição outorgada em razão desse cenário político, né, de ditadura militar. Aqui nessa Constituição de 1996, o que vocês têm que lembrar é que ela foi outorgada e tivemos a criação de ações de suspensão de direitos individuais e políticos que foram aprovados e excluídos de apreciação judicial os atos praticados pelo Comando Supremo do Golpe de 31 de março de 1964 e lembrar também da instituição do AI-5 e vale a pena aí, pessoal, vocês fazerem a leitura do AI-5. Esses são os pontos principais da Constituição de 1967 da ditadura militar que vocês precisam levar para a prova de vocês nesse contexto de limitação de liberdades individuais e, obviamente, de não garantia dos demais direitos fundamentais, de direitos sociais, né, de segunda geração. Temos aqui também, pessoal, uma outra Constituição, que é a Emenda Constitucional número 1 de 69. Ela é considerada formalmente como uma reforma constitucional e por isso ela não tem aqui a denominação como uma nova Constituição, mas ela é simplesmente formalmente uma reforma constitucional, mas ela foi materialmente uma nova Constituição, ela inaugurou uma nova ordem jurídica, então ela foi formalmente considerada uma reforma constitucional, mas materialmente ela é sim uma nova Constituição. E como pontos importantes aqui dessa Emenda Constitucional número 1 de 69, nós temos a centralização do poder nas mãos do Executivo e da União. Então, a gente não tem aqui essa descentralização dos poderes, o que normalmente deve ocorrer em um Estado federativo, né? Essa pulverização do poder entre os entes que fazem parte da federação. Aqui nós temos uma total centralização desse poder nas mãos do Executivo e da União, apesar de ainda termos como forma de Estado a federação, ok? E aqui, pessoal, nós temos a eliminação das imunidades parlamentares materiais, processuais e a determinação da liberdade de criação de partidos políticos. Esses são os pontos principais. Por que a gente tem, então, aqui a eliminação de imunidades parlamentares, materiais e processuais? Porque, como eu disse, a gente tem uma centralização do poder nas mãos do Executivo, né? Então, se o poder está centralizado no Executivo, ele vem, então, eliminar essas imunidades parlamentares, porque é aquilo que vem a garantir o exercício livre das suas funções, né, do seu cargo. Se você tem uma centralização do poder nas mãos do Executivo, é lógico que ele venha a tirar essas garantias para a realização dessas atribuições de forma não livre. Ok? Então, por isso, a gente tem aqui as imunidades parlamentares materiais e processuais sendo, então, eliminadas por essa emenda constitucional de 69. E aí, pessoal, a gente vem agora, depois disso, nós tivemos a emenda constitucional de 26 de 85. Essa emenda constitucional 26 de 85, deixa eu só voltar aqui para mim. A emenda constitucional 26 de 85, ela convocou a Assembleia Constituinte, né, a Constituinte para a elaboração da nossa Constituição atual de 1988. Essa Assembleia Nacional Constituinte, que foi convocada pela Emenda Constitucional 26 de 85, ela iniciou seus trabalhos em 87 e nós tivemos, então, a promulgação da nossa atual Constituição, a Constituição de 88, em 1988, no ano seguinte, e temos, então, a nossa Constituição atual, que eu não vou tratar aqui
hoje sobre as minúcias, sobre os pontos, já que todas as aulas que a gente tem de direito constitucional aqui no canal tem como objeto a nossa Constituição de 1988. Então, hoje eu quis me concentrar nas demais outras constituições que tivemos no nosso histórico político, trazendo todos os pontos que podem vir a ser questionados pela banca de vocês na prova das carreiras de procuradorias. Porque é um assunto que, como eu disse, normalmente vocês ou simplesmente observam, né, aquele en passant, né, esse tema não é um tema que vocês valorizam tanto, até porque não é um tema que tem grande incidência. Só que quando cai, acaba que a banca ela traz esses pontos que você não consegue relacionar tão bem com o histórico político nacional. Então, por isso, eu trouxe todos os pontos que precisam ser memorizados com vocês. Então, vocês já sabem, quando surgiu o primeiro sistema de controle de constitucionalidade, vocês já sabem quando o Estado deixou de ser um Estado religioso e passou, então, a ter a liberdade religiosa. Vocês já sabem quando surgiu o mandado de segurança individual pela primeira vez e a ação popular, e quando é que ele saiu de cena, né, que nós tivemos constituições posteriores que deixaram de prever o MS individual e a ação popular, quando é que nós tivemos o voto universal, quando tivemos, então, o voto para as mulheres. Todos esses pontos podem ser questionados e muitas vezes, apenas pelo histórico político, você não consegue se recordar. Então, aqui estão todos os pontos importantes que já apareceram em provas e que podem aparecer posteriormente aí nas provas de vocês. Até porque, como eu disse, a CESP, ela gosta de trazer esse assunto do histórico constitucional nas provas da AGU. E a gente sabe que, muito provavelmente, a CESP vai vir aí também como banca do concurso da PGFN. Então pode ser que esse assunto também venha novamente e aí você já está garantido, porque com a aula de hoje você consegue fechar qualquer questão, garantir qualquer questão sobre histórico constitucional brasileiro, tá certo? Um beijo, pessoal, e até a próxima aula!